Sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 3 da disciplina de Políticas Públicas. Hoje vamos falar da unidade 3.1, abordagens teóricas do estudo das políticas públicas, e 3.2, demandas. Primeiramente, no que tange à subunidade 3.1, é importante compreendermos que as políticas públicas se classificam, segundo o referencial de Lowy, em regulatórias, distributivas, redistributivas e constitutivas. O que significa isso? Regulatórias são políticas que regulam ou comportamentos, produtos, serviços. Por exemplo, o Código de Trânsito, o Código Florestal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas elas têm a função de regular algum campo ou algum serviço que a população acessa. Distributivas, quando se trata de bens e benefícios que vão beneficiar uma parte da população, mas toda a coletividade arca com seus custos. A exemplo, quando a gente percebe eventos de enchentes ou outros eventos ambientais, a destinação de verbas para isso vem de toda a coletividade. Do mesmo modo, políticas de financiamento estudantil, como o ProUni, um bom exemplo de uma distribuição de renda, de recursos, para uma parcela da população, visando diminuir disparidades educacionais entre classes sociais. Do mesmo modo, o Fundeb, que é um fundo para a educação básica, de desenvolvimento dessa educação, que distribui essa arrecadação para várias escolas conforme o número de matrículas, diminuindo disparidades regionais. Então, independente se o estado de São Paulo arrecada mais do que o estado de Pernambuco, o Fundeb faz com que esse recurso seja redistribuído conforme as matrículas. Redistributivas também tem um quê de distributivas nisso, entretanto, direcionada à parte da população que necessita dessa política, enquanto uma outra parte arca, não todo. Por exemplo, a reforma agrária, a política das cotas raciais, e constitutivas, que se referem a regras e divisões de responsabilidades, como, por exemplo, o que nós temos no ensino básico, quando a gente tem o ensino infantil, o ensino fundamental 1, de responsabilidade dos municípios, e o ensino fundamental 2, ensino médio, responsabilidade dos estados. Então, isso parte da Constituição. Além disso, nós temos um pouco de histórico sobre isso. O liberalismo econômico, ele é um sistema que tem uma concepção de que a economia ela faz sua própria regulação da sociedade, e a intervenção do Estado seria desnecessária ou até danosa. Entretanto, no pós-Segunda Guerra, tendo em vista a necessidade de reconstrução dos países europeus e também a pressão de trabalhadores, o Estado precisou fazer um contraponto ao liberalismo, sendo então um estado de bem-estar social. Isso é um conceito muito importante dessa disciplina. O estado de bem-estar social, ele busca garantir sim a liberdade econômica, mas ao mesmo tempo fazer com que o Estado se coloque no compromisso de prover alguns direitos sociais das pessoas, Então, o Estado também ele tem uma intervenção, embora não tão acentuada, mas ele intervém. Com isso, a gente tem também o Estado Democrático de Direito, como um conceito que surge também no século XX, que é um Estado que concilia a ideia de que precisamos, sim, dar espaço ao empreendimento livre, a fazer com que os empreendimentos econômicos ocorram, então dar espaço para o mercado e, ao mesmo tempo, preocupação do Estado com direitos sociais e erradicação da pobreza. Entretanto, com a crise do capital, a partir dos anos 70, principalmente, a gente tem um avanço de uma outra forma de Estado, que é o Estado neoliberal. Esse Estado neoliberal, ele parte do pressuposto de que a intervenção do Estado tem que ser mínima e, num certo sentido, esse Estado ele passa a regular menos, ele passa a ser menos regulador, deixa mais espaço para as empresas, e há também uma reforma gerencial com
princípios do mercado, princípios empresariais entrando também na gestão pública, como, por exemplo, premiação de desempenho. Quem não lembra de escolas, principalmente na última década, que eram ranqueadas, né, tinham o seu IDEB, né, seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ranqueado, né, a gente conseguia ver isso até em gráficos, e escolas eram premiadas. Então essa lógica gerencial ela é muito do Estado neoliberal, né, que é um novo tipo de liberalismo, mas que vem em frente à crise dos anos 70. Além disso, essa ideia de eficiência do gestor público, descentralização de ações, né, então o Estado coloca mais para os gestores dos estados, né, e de municípios, dando mais responsabilidade para eles, e incorporação também de um foco na avaliação, né, na avaliação de desempenho. Isso também é tudo do Estado neoliberal, né, são lógicas neoliberais que adentram o serviço público. Então a gente tem assistido isso também nas últimas décadas. Além disso, essa disciplina traz, né, na unidade 3.1, um debate sobre uma visão estadocêntrica ou multicêntrica das políticas públicas. O que é isso, né? A estadocêntrica parte da ideia de que as políticas públicas são de responsabilidade do Estado, né? Dos atores estatais, dos gestores, né? E a multicêntrica, ela reconhece diversos atores, diversos centros de tomada de decisões, como, por exemplo, as ONGs, o terceiro setor, diversas lideranças, né, que podem, então, buscar esse lugar aí de autoria de políticas públicas, de execução também de políticas públicas. No que se refere às demandas, nosso item, né, na nossa aula 3.2, né, uma política pública ela só existe se houver uma demanda, né? E que demandas são essas, né? Que demandas são essas? Primeiro, a gente pode ter diversos tipos de demandas. Demandas novas, recorrentes e reprimidas. Demandas novas resultam de problemas novos, ou também de novos atores políticos que se colocam no cenário, né? Que não estavam ali até então. Por exemplo, com a AIDS, né, a partir dos anos 90, né, as políticas de saúde tiveram que ser reformuladas para atender essa questão, né? Então, isso demandou uma nova atenção e novas políticas para controle, né, e para prevenção e tratamento. Por exemplo, política para mulheres, né, a demanda para se pensar a questão da violência contra as mulheres, né, também é uma demanda que foi melhor reformulada, né? Por outro lado, a gente tem demandas recorrentes que expressam problemas não resolvidos, né, ou mal resolvidos, como, por exemplo, no Brasil, a questão da reforma agrária. A gente tem também demandas reprimidas, que são constituídas por não decisões, seja porque naquele momento a cultura não acolhe ainda essa ideia, ou que é algo muito novo ainda, mas as barreiras culturais impedem mesmo que se trabalhe sobre esse problema. Como, por exemplo, a questão da descriminalização do aborto no Brasil, né? A gente tem os entraves institucionais e culturais que fazem com que também não haja políticas públicas para isso. Do mesmo modo, em países conservadores, por exemplo, a união civil entre homossexuais é um assunto tabu e não há políticas para isso, né? E nem para acolhimento dessa população. Então, nesse sentido, a gente percebe que as políticas, elas são várias, dependem de demandas e dependem também do quão importantes são para que aquele governo, seja municipal, estadual ou de nível federal, leve essa política adiante, né? Que realmente esse governo pense sobre isso, sobre essa demanda, sobre esse problema e desenvolva uma política. Então, a gente precisa de fato que os atores políticos, que somos todos nós, né, nos organizemos na sociedade para que então a gente consiga fazer com que haja apoio estatal, né, então um apoio político, para que as políticas públicas sejam desenvolvidas, né, em prol dessas demandas, né, para resolver essas demandas. Então, hoje é isso. Acompanhe então as aulas, os textos, né, dentro das unidades. Obrigada.